meu coração vivia sangrando. Peguei uma leitoa gorda, foi Deus no céu me deu esse plano. De uma cidade vizinha para o juiz eu fui despachando. Só não mandei no meu nome, mandei no nome do italiano. Bora, pessoal, vamos lá. Deixa eu entrar aqui. Então, vocês, por favor, não mandem leitoa para o juiz, tá bom, pessoal? Nem para nenhum funcionário público, porque vocês vão ver que, ainda que o ato seja legal, não pode configurar eventual crime, tá bom? Deixa eu só acessar aqui. Deixa eu entrar, pessoal. Então, deixa eu ver se vocês estão. Ó, seguindo com a matéria, vocês lembram que nós estamos estudando os crimes contra a administração pública, ainda nesse primeiro capítulo, com relação aos crimes praticados por funcionários públicos contra a administração pública. Aí, nós estudamos algumas questões gerais, tá? Já ele anda. Estudando algumas questões gerais, quando nós falamos lá dos crimes praticados por funcionários públicos, nós falamos aqueles crimes que são essencialmente próprios, que revela a atipicidade do fato, ou os crimes funcionais impróprios, que há uma desclassificação com relação à conduta do agente, tá? Então, é uma atipicidade relativa. A absoluta é que a conduta deixa de ser crime, a exemplo da prevaricação praticada se tiver a condição de funcionário público. Falamos que nos crimes praticados por funcionários públicos, nós temos um rito especial, é a defesa preliminar antes do recebimento da denúncia. A não observância gera nulidade do artigo 500. Essa defesa preliminar está prevista no artigo 514, rito especial dos crimes praticados por funcionários públicos. Depois nós falamos do conceito de funcionários públicos, falamos com relação a essas duas posições, uma posição mais ampla, que tem prevalecido, e uma posição mais restrita, tá? Que caiu, comentei com vocês, que caiu no exame da ordem, uma posição mais restrita, que entende que entidade paraestatal apenas as autarquias. Então, funcionário do Banco do Brasil, de Sociedade de Economia Mista, para essa posição mais restritiva, uma posição minoritária, entende que eles não são considerados funcionários públicos. Depende aonde você está assentado. Se estiver assentado como condição concurso do Ministério Público, você vai adotar a posição ampla. Se estiver no exame da ordem, a restritiva. Se você estiver decidindo como juiz, você pode até, aí você escolhe qual que você acha mais correta e fundamente a sua decisão, tá bom? Causas de aumento de pena. Nós temos cargos de direção ou cargos de assessoramento. Falamos com relação a isso, aí eu trouxe, eu vou colocar lá o material para vocês, uma parte de uma jurisprudência que o Rui Stocco fala que aquelas concessionárias e as permissionárias de serviço públicos, tá? Aqueles que exercem emprego público, emprego nessas empresas, também são consideradas funcionários públicos para fins penais. Falamos que o particular pode responder por crimes contra a administração pública na hipótese de concurso de agentes, por força do artigo 30, que fala que as circunstâncias de caráter elementar não se comunicam, salvo quando for elementar do tipo penal.
Aí nós começamos a falar dos peculatos, tá bom? Nós começamos a falar especificamente do peculato, aí eu falei para vocês que nós temos o peculato doloso, o peculato culposo, e aqui eu vou acrescentar para vocês agora o peculato eletrônico, tá bom? Pessoal, conversamos com relação a essas espécies de peculato, falamos da objetividade jurídica de uma forma geral. Sujeito ativo, vocês sabem que é crime próprio, tá? Crime próprio no que diz respeito a crime funcional praticado por funcionário público. Aí falamos especificamente com relação ao peculato, à apropriação, que nada mais é o crime de apropriação indébita que vocês estudaram com o professor Fábio, só que aqui praticado por funcionário público. Sempre, seja no crime de apropriação indébita, lá dos crimes contra o patrimônio, do 168, seja no crime de apropriação, pessoal, a regra é a posse tem que chegar ao funcionário público de forma lícita e em razão da sua função. Ok, pessoal? A posse tem que ser lícita, tem que ser entregue licitamente ao funcionário. Ele não pode ter obtido essa posse de uma forma ilícita. E consuma da mesma forma que a apropriação indébita, que é o momento em que ele inverte o ânimos da posse, ou seja, ele passa a agir como se fosse verdadeiro dono. Tentativa é possível, mas confesso que é difícil verificação. Aí nós falamos em que há um peculato desvio, altera a conduta, desvia a finalidade de um bem público, tá? Só que aqui a questão nós temos também que o desvio, pessoal, a intenção de desviar dolo eu vou precisar dessa compreensão de vocês aqui, no peculato desvio, ela tem como fim especial para proveito próprio ou alheio, vantagem moral ou vantagem patrimonial. Uma vantagem, pessoal. Então, há um desvio de um bem de algo público em proveito próprio ou alheio. Então, essa é uma elementar do tipo, em proveito próprio ou alheio, tá bom, pessoal? Aí nós falamos com relação à consumação, quando há o efetivo desvio, tá? Trouxe aqui alguma jurisprudência para vocês com relação ao peculato desvio. Aqui o funcionário público, ele desvia o dinheiro retido referente aos consignados dos funcionários públicos e não repassa para a entidade financeira. Trouxe aqui mais algumas posições. Aí o peculato furto. No peculato furto, novamente, eu vou buscar o conhecimento de vocês lá no crime de furto. Tá, pessoal? É o furto praticado por funcionário público. No entanto, aqui a lei tem algo especial, tem algo especializante diferente do furto. Então, que não basta ele ser funcionário público, ele deve se valer dessa qualidade que lhe proporciona para ele conseguir essa subtração, tirar o bem da esfera de proteção da vítima. Não adianta o simples fato da pessoa ser funcionário público, ele tem que se valer dessa condição. Ok, pessoal? Então, preste atenção com relação a isso. É o furto do artigo 155, só que aqui praticado por funcionário público, no exercício da função e que se vale dessa condição. Tá bom? Subtrair, dolo direto, a consumação, assim como no furto. Tá aí ok, um slide que eu tenho que fazer uma alteração, porque ele está tratando do peculato culposo. Peculato culposo em concurso público, o pessoal erra bastante, porque ele fica difícil de ser imaginado. Como o aluno ele lembra muito do peculato apropriação, com que ele vai estudando um pouco mais, ele vai lembrar do peculato furto, peculato desvio. Aí ele começa a falar como que eu vou desviar de forma imprudente, me apropriar de forma imprudente e negligente, ou eu vou furtar de forma por culpa. Aí ele acaba apontando que o peculato culposo não é admitido. É sim, pessoal. Peculato culposo está lá no artigo 312, parágrafo 2º do Código Penal. Por quê? Pessoal, na verdade, a conduta culposa do funcionário público, facilita
a prática de um crime doloso contra a administração pública. Facilita a prática de um crime doloso. Pessoal, então a conduta do funcionário público que eventualmente negligencia na sua função pública faz com que alguém, se aproveitando dessa facilidade, pratique um crime doloso. Então, se a pessoa dorme no vigia e não acontece nada, é uma infração administrativa. Tá? Se alguém Nossa, hoje está difícil, hein? Negligencia com relação às cautelas com uma arma de fogo, e essa arma de fogo não é subtraída, não tem outro crime, pessoal, não tem o peculato culposo. Então, essa é a regra. Quando alguém, por exemplo, o vigia dorme no trabalho e alguém se valendo dessa conduta, aproveitando que o vigia dormiu, ele pratica. Agora, se o vigia, de forma prévia, ajusta com uma terceira pessoa a prática do furto, pessoal, aí nós temos peculato furto, em que ele está se valendo dessa condição de funcionário público e ele está previamente ajustado com o terceiro. Então, aqui há um crime doloso, na verdade, e não um peculato culposo, porque ele está previamente ajustado e deixou a porta aberta ou fingiu que estava dormindo. Tá bom, pessoal? O que tem de detalhe? O que pega? O que vocês vão errar na minha prova? Tá? Isso é inevitável, sem nenhuma modéstia. É o seguinte, no peculato culposo, pessoal, no peculato culposo, se você repara o dano, por exemplo, se foi subtraído um computador, se o funcionário paga, foi subtraída uma arma de um policial, se ele paga antes da sentença penal irrecorrível, pessoal, então a questão na prova ela vai se valer aqui, ó, antes ou depois, tá? Se ele repara o dano, ou seja, paga o valor correspondente à arma subtraída do Estado antes da sentença penal condenatória irrecorrível, ou seja, antes do trânsito em julgado, então tem um bom tempo para ele pagar essa arma de fogo. Ele vai ter extinta a sua punibilidade. Se o pagamento, reparação do dano, se dá depois da sentença irrecorrível, aí ele ainda tem uma causa de diminuição de pena. Tá bom, pessoal? Falamos do peculato culposo. Agora, sala, nós paramos aqui. Então, razão de eu ter feito uma retrospectiva aí de uma forma mais rápida, nós vamos conversar aqui com relação ao peculato mediante erro de outrem. Tá bom, pessoal? Deixa eu só ver aqui. Zé Eduardo Raposo, bom dia. Rafael, Ed. Pessoal, então vamos lá com relação ao peculato mediante erro de outrem. Pessoal, então, no peculato mediante erro de outrem, vejam, o dinheiro ou a utilidade, tá? O dinheiro ou a utilidade, ele chega até o funcionário público em razão do seu cargo, mas a vítima, pessoal, que entrega esse bem, que também ele entrega por erro, tá? Ele entrega por erro ao funcionário público e o funcionário público, ao verificar, o funcionário público, a posteriori, ao verificar que aquilo chegou até ele por um erro, ele se apropria do bem, tá? Então, é peculato mediante erro de outrem. O que vocês... Então, vejam, a pessoa vai lá, vai pagar um tributo, ou faz um pagamento, e o pagamento está errado. Aí a pessoa... Então, veja, está errado, esse valor tem que ser restituído, esse valor tem que ser devolvido nas formas legais. E o funcionário, ao tomar conhecimento desse pagamento indevido, ele se apropria desse dinheiro. A questão importante nesse artigo, pessoal, nesse crime, é que
o funcionário, ele em nenhum momento, ele participou, em nenhum momento ele induziu aquela vítima a incidir em erro, tá? Então, veja, ele recebe o recebimento do funcionário é de boa fé. Ele recebe de boa fé, ele recebe o valor referente ao tributo, aí a hora que ele vai verificar no sistema, ele fala, poxa, essa pessoa já pagou o imposto em tal data, já está baixado aqui, e ela pagou novamente. Aí ele se apropria desse valor. Então, vejam, pessoal, ele recebeu de boa fé. Daqui a pouco, mais para frente, nós vamos ver quando ele recebe de má fé. Entenderam, pessoal? Então, eu tenho peculato mediante erro de outrem, e eu tenho aqui o peculato, eu vou ter, não peculato, eu vou ter um outro crime em que o funcionário induz que terceira pessoa se equivoque e entregue a ele algum bem. E aí ele se apropria. Então, nessa hipótese, pessoal, nessa hipótese, ele aqui no peculato mediante erro de outrem, ele não agiu, não teve participação no erro da vítima que lhe entregou o dinheiro. Ok, Sala? Então, tem os elementos lá, apropriar-se, assim como peculato apropriação, o dolo de apropriação, novamente, e a consumação no momento em que ele passa a agir como se fosse dono daquele dinheiro que chegou como? De forma equivocada por uma terceira pessoa. Sala, aí agora eu queria falar para vocês já sabem, vocês já são de uma nova fase, e vejam, a administração pública, embora um pouco mais demorado, muito mais demorado do que a administração, do que os particulares, do que a iniciativa privada, pessoal, mas a administração pública hoje, vocês sabem que ela também teve que ingressar de forma forte na tecnologia da informação. Ou seja, a administração pública teve que adotar sistemas, e cada dia mais ela tem adotado sistemas para se tornar, para dinamizar a sua atividade na medida do possível. Então, vejo, vocês que entraram agora, que estão aí, vocês sabem que tem o processo eletrônico, nós temos o inquérito eletrônico, o boletim de ocorrência é eletrônico, você faz até aí, fazer um merchan da Polícia Civil, você pode fazer pela internet, agora praticamente todo liberado nessa época de pandemia, salvo casos extremamente graves, roubo, homicídio, essas coisas. Tá, pessoal, então vejo, o sistema, os veículos, são todos cadastrados. Hoje, a gente precisa entrar no banco de dados do Estado, tudo que a gente vai fazer hoje, a gente vai em banco de dados. Uma viatura só sai, ela está lá no sistema de controle de frota. O abastecimento é tudo banco de dados, pessoal. Ou seja, a tecnologia dentro da administração pública. Pessoal, não teve outra alternativa, não teve outra alternativa ao legislador a não ser criar, tá? Criar condutas que buscam o quê? Tutelar essas questões, essas informações que estão no banco de dados da administração pública. Então, hoje nós somos cercados por programas, nós somos cercados por sistemas de tecnologia da informação, de informática, e o legislador, o que ele fez em 2000? Diante dessa mudança tudo, ele criou duas condutas, pessoal, que buscam tutelar exatamente esses bancos de dados da administração pública. E aí, a doutrina denominou do peculato eletrônico, pessoal. Do peculato eletrônico. Está lá no artigo 313-A e o artigo 313-B, pessoal. Então, vejam, olha, o que fala esse tipo penal objetivo aqui? Então, vocês sabem,
objetividade jurídica é a administração pública no seu particular aspecto dos bancos de dados, ok? Sujeito ativo é o funcionário público, tá? Sujeito ativo é o funcionário público que nós estamos estudando aqui. E qual é a conduta do funcionário público, pessoal? Ó, ele insere ou facilita, inserir ou facilitar quem? O funcionário autorizado, pessoal. O funcionário, ou seja, crime próprio, tá, já está o próprio artigo dispositivo legal. Inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou banco de dados da administração pública, com o fim de obter vantagem. Então, presta atenção, pessoal, também tem um fim especial de agir. Com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outro, ou para causar dano. Pessoal, então vejo, aí o legislador tutela o quê? Pune aquelas pessoas que querem atentar contra o banco de dados, contra os sistemas informatizados da administração pública. Então vejam, pessoal, quando você vai e registra um boletim de ocorrência de furto, a hora que você lança no sistema, a hora que você coloca que o teu veículo foi furtado, ele automaticamente entra no sistema do Estado. Esse veículo consultado em qualquer lugar, na rua, ele já vai estar constando lá o quê? A notícia daquele furto. Tá? A pessoa no dia a dia fala queixa, tá? Que é o comum. Vocês sabem que queixa é a petição inicial nos crimes de ação penal privada, mas o pessoal fala tem queixa de furto. Então, pessoal, aí você imagina o seguinte: para você possibilitar que esse veículo vá para algum outro lugar, para que aí você exclui. Essa exclusão da notícia do furto, ela só pode ser feita pelo delegado que inseriu. Então, se você pega, então dá teoricamente trabalho, se você esse carro sai lá, está lá em São Paulo e tem uma notícia de um furto, só o delegado de Assis que vai poder excluir esse dado, que vai ter que pedir essa exclusão. Caso contrário, aquele que fizer a exclusão, tá? Se não estiver de acordo, pode o delegado de lá, se ele devidamente comprovando quem é o dono, se ele comprovar quem é o dono, agora, se ele entregar sem a devida comprovação de quem é o dono e excluir indevidamente essa notícia, ele incorre no crime. Tá, pessoal? Então vejam, muitas questões com relação a veículos furtados, tudo que você vai mudar com relação a veículo, você tem que comunicar no sistema da administração pública. E aí, no sistema da administração pública, se você troca o motor, você tem que comunicar à administração pública. Se você troca a cor, você tem que comunicar à administração pública. Então, tudo que você faz, tudo é por sistema, pessoal. Tudo nós olhamos no sistema. E se você faz essas informações aqui, o órgão da saúde tem sistema federal, tudo tem sistema, pessoal. Então, a tutela é nesse sentido. O tipo objetivo é o dolo, tá? Não há aí, é crime formal com a inserção de dado falso, com a exclusão indevidamente ou com a alteração de dado, ok, pessoal? A vantagem indevida é mero exaurimento. O artigo 313, letra B, pessoal, aqui tem um pouquinho da diferença. Aqui, pessoal, aqui, o funcionário público, ele modifica ou altera sistema de informação ou programa de informática sem a autorização ou solicitação da autoridade competente. Então, veja, pessoal, aqui não tem um fim especial de agir, tá? Um funcionário público, ele modifica ou altera, busca preservar o que é a integridade do sistema. Então, vejam, ele, ainda que ele não tenha o fim especial de agir, ele, sem a autorização, ele insere um dado ou modifica a cor de um veículo, modifica um dado de uma vítima no boletim de ocorrência, tá? Nesse sentido. Ok, pessoal? Então, vejam, a partir de agora,
vocês também têm que prestar atenção no peculato eletrônico. Acontece, pessoal. Ah, fracasso, isso não acontece? Acontece. Eu lembro que eu estava respondendo uma época na delegacia, um rapaz ele ia sair da Secretaria de Saúde, numa cidade aqui próxima, e ele, revoltado com a decisão do prefeito que ele ia ser demitido, antes dele ser demitido, ele foi lá e excluiu todos os dados do sistema de informática da saúde do determinado município. Pessoal, então ele excluiu todos os dados, literalmente, para causar dano à administração pública, porque vários funcionários tiveram que fazer mutirões, era de saúde, tinha vagas, vocês sabem que nós temos vagas pelo sistema da saúde federal, temos vagas pelo sistema CROSS, que é estadual. Então, a pessoa foi lá de forma dolosa e excluiu, aí ele passou a responder, além de ter sido demitido, ele passou a responder por peculato eletrônico. Ok, sala? Pessoal, peculato, então, considera-se estudado. Sala, temos aqui, ó, temos aqui 2 crimes que eu quero chamar a atenção de vocês com relação. Eu vou trabalhar mais o tipo objetivo aqui, que nós não precisamos. Eu quero chamar a atenção de detalhes, tá? Nós já conversamos, ó, extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento. A administração pública, embora informatizada, principalmente a polícia, nós temos muitos livros, tá? Então nós também temos informatizados os livros, tá? O Poder Judiciário também tem livros, atas. Então, tem vários livros. A administração pública tem livros em que eles registram. Nós conversamos, pessoal, então veja, ó, extraviar, livro oficial ou qualquer documento. O que eu quero chamar a atenção aqui de vocês? De 2 questões para vocês. Nós já conversamos aqui sobre supressão, destruição de documento. Lá nos crimes contra a fé pública, nós estudamos. Agora, pessoal, nós estamos estudando um crime praticado pelo funcionário público que extravia livro oficial ou documento, que tem a guarda em relação da sua função, sonega ou inutiliza total ou parcialmente. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é essa. Há uma supressão, há um extravio, uma inutilização do livro, de um livro, pessoal. Então, quando é funcionário público, nós temos um crime próprio do artigo 314. Quando for particular, que extravia um documento, um livro de uma empresa, você vai lá para a supressão de documentos dos crimes contra a fé pública. Agora, lá naquele momento, nós trabalhamos também a possibilidade da inutilização, do extravio, quando o advogado ele recebe um processo ou um documento e extravia, que é o 356. Aí ele está atentando contra a administração da justiça. É isso que eu queria chamar a atenção de vocês. No Código Penal, nós temos ali praticamente 3 condutas que tutelam o quê? Os documentos oficiais e os documentos da vida que circulam em sociedade. Pode ser tanto do particular, pode ser praticado pelo funcionário público, ou pode ser até praticado pelo advogado que extravia. Ok, pessoal? Então, queria chamar a atenção nesse crime, nesse aspecto. A reclusão não é pequena, de 1 a 4 anos aqui, se não constituir crime mais grave. Sala 315 também eu quero chamar a atenção de vocês, tá? 315 esse crime, vocês logo vão pensar no prefeito, tá? Então, esse crime, emprego irregular de verbas ou rendas públicas, vocês vão pensar no prefeito. É isso que eu quero. Eu quero que você entenda que esse crime não é praticado pelo prefeito, tá bom? O que tem de especial com relação a esse crime, sala? Aqui, ó, eu estou falando, a lei fala que é dar,
empregar, destinar verbas ou rendas públicas em aplicação diversa da estabelecida em lei. Então, veja, pessoal, a primeira coisa que nós temos que ver aqui é que aqui não fala decreto. Aqui não fala decreto, fala em lei. A lei que estabelece o destino das verbas, pessoal, em regra são as leis orçamentárias, tá? Mas se sai uma outra lei e estabelece um destino, que a gente fala que carimba uma determinada verba, pessoal, e vocês vão ouvir que é uma verba que sai carimbada, ou seja, vai para a saúde, vai para a escola. E aí o administrador público, ele emprega em uma outra finalidade pública. Tá? Aqui que eu quero chamar a atenção, aqui, pessoal, não tem um proveito próprio ou alheio. Se for proveito próprio ou alheio, aí você vai para o peculato desvio. Entenderam? É isso que eu quero chamar aqui, porque a pena, ela é pequena, pessoal, de 1 a 3 meses. Tá? É óbvio se não constituir outro crime, mas aqui, pessoal, não há. A lei determina que seja para comprar material escolar e a pessoa emprega na merenda. Tá? Fica devidamente comprovado em que não houve proveito próprio ou alheio. Agora, se você demonstrar que esse desvio foi para proveito próprio ou alheio, ainda que seja, por exemplo, eu vou pegar essa verba que está para a educação e vou fazer uma praça lá num determinado local onde eu vou ter vários votos. Aí você tem indiretamente uma vantagem, um proveito próprio ou alheio, pessoal, se ficar demonstrado nesse sentido. Mas então vejo, aqui eu não tenho. Você pega um secretário, como eu falei, que tem que. A lei fala que é para pagar os professores. Tá? Tem verba carimbada, que eles falam, verba de Fundep lá, que é para pagar professores. Aí pagam outros professores, por exemplo, outro professor do município, que não está ali na Secretaria da Educação, está numa outra área, mas também prestou um serviço público, é da administração pública. Há um desvio, pessoal, no emprego da verba pública, mas ambas para a finalidade pública. Aí vocês falam, e o prefeito, fracasso? E o prefeito? Aí é o seguinte, pessoal, crimes praticados pelos prefeitos, crimes praticados pelos prefeitos municipais, nós temos uma lei especial. É a lei, mas que antes da Constituição Federal era chamada de decreto-lei. Decreto-lei é a lei que nós temos agora, pessoal. É o 201, tá? E não o Código Penal. Se o ilícito for cometido por prefeito, a conduta praticada será o desvio de verba pública, a do artigo 1º, inciso 3º. Tá, pessoal? E vocês sabem que o prefeito tem foro privilegiado em razão da função e é julgado pelo Tribunal de Justiça. Mas se você... Não estou falando de improbidade administrativa, pessoal, estou falando de crime. Os crimes praticados pelos prefeitos, nós tipificamos, tem uma norma especial de 67, que é o decreto 201, tá? Ok, pessoal? Decreto 201, que foi recepcionado pela nova Ordem Constitucional de 88 como lei ordinária, tá? Mas para vocês encontrarem, é o decreto Lei 201, que trata dos crimes praticados por funcionários públicos. Ok, sala? Então, atenção para isso daí, tá? Desvio de verba pública, aí você fala, o prefeito pegou o dinheiro para ele, outro pegou o secretário e desviou o dinheiro para ele. Não, aí você está falando de peculato e desvio, ok? Aí você está falando de peculato e desvio. Aqui não, pessoal. Aqui a destinação é pública, mas contrariando a lei. Se eu colocar na prova que um secretário dá as verbas ou rendas públicas, aplicação diversa da prevista no decreto do prefeito, pessoal, não tem a conduta, porque a lei fala, tem que ser lei, princípio da legalidade, certo? Pessoal, vamos lá então, sabendo que depois do dia
do dia 8, a semana do dia 8, começam as nossas provas. Pessoal, aí, 315, 316. Crime de concussão, tá? Muitas pessoas já estudaram para concurso, isso daí, a sala é uma sala inteligente, por isso que eu vou chamar a atenção de alguns detalhes aqui para vocês. Tá, pessoal, concussão. Concussão, nós vamos conversar sempre assim, ó. Concussão, concussão, você vai lembrar desse verbo, tá? A hora que você lembrar, falou em concussão, você vai lembrar desse verbo, pessoal, que é exigir, pessoal. Concussão não tem, se você não guardar esse verbo, o teu raciocínio na resposta, ele já vai ficar prejudicado, porque é algo específico desse crime, pessoal. Nós falamos que é a extorsão praticada pelo funcionário público no exercício da função. Tá? Então, aqui, pessoal, o funcionário público, ele exige para si ou para outra, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida. Então, ele exige vantagem devida, pessoal. Ele não pede, ele não solicita. É a exigência. Se não ficar demonstrada a exigência, eu não tenho a concussão. Pessoal, essa exigência pode ser direta ou pode ser indireta, tá? Mas não é um pedido, não é uma solicitação, é uma exigência. Ou você me dá uma vantagem, ou eu vou quebrar a sua empresa ao fiscalizá-la. Não é que ele está pedindo algo para não fiscalizar, ele está falando que se a pessoa não der, ele vai fiscalizar a empresa até ela não aguentar pagar mais multa. Entenderam, pessoal? Aí o funcionário público tem algum detalhe aqui, pessoal, que eu quero chamar a atenção de vocês, que é importante, é crime próprio, tá? Crime próprio praticado por funcionário público. Se não for funcionário público, você vai ter extorsão lá do Código Penal. Entendeu, pessoal? Você vai ter extorsão lá do Código Penal, em que você fala, ou você me entrega tanto de dinheiro, ou eu vou fazer tal ato com a tua empresa. Tá? É uma ameaça, direta ou indiretamente, de particular para particular. Que crime que é? Roubo não é. Tá? Há uma vantagem econômica, constrangimento ilegal, mais a vantagem econômica, a extorsão do Código Penal. Aqui nós temos a extorsão praticada pelo funcionário público. Atenção, pessoal, para esse item aqui que eles adoram perguntar. Ainda que fora da função, tá? Se você estiver de licença, afastado, tá? De férias, ainda que fora da função, ou, olha aqui, pessoal, antes de assumi-la, mas sempre em razão dela. Tá, pessoal? É aquele delegado, é aquele investigador, é aquele oficial de justiça, é aquele funcionário público que só ser aprovado no concurso já começa a extorquir, tá? Já pede vantagem, entendeu, pessoal? Então, antes dele assumir a função, ele já atua. Então, ele é particular, tá? Quando você é aprovado no concurso, enquanto você não toma posse, você ainda não é considerado funcionário público. Depois da posse, que você passa a ser considerado funcionário público e exercer a sua função. Até então, você é particular. Então, você é particular e passa a exigir uma vantagem. Ok, pessoal? Então, vejam. Atenção para essa questão aqui. Tem que ter o nexo causal entre a exigência e a vantagem, tá? Que pode ser direta ou indiretamente, por uma pessoa ou por terceira pessoa. Pessoal, essa tem uma discussão com relação à vantagem indevida. Se essa vantagem indevida, pessoal, se a vantagem for devida, se você passa a exigir uma vantagem devida, pessoal, você pode incorrer no eventual abuso de autoridade.
Tá? Se a empresa tem que emitir uma nota e você passa a exigir, tá? Se você extrapolar nessa exigência, você pode configurar um abuso de autoridade. Então, veja, a vantagem ela é devida para a administração pública. Agora, se a vantagem, a lei fala vantagem indevida. A vantagem indevida, pessoal, tem uma discussão, fica aqui essa discussão na doutrina, se ela pode ser patrimonial ou também moral. Prevalece que a vantagem deve ser patrimonial, pessoal. Deve ser patrimonial. Não precisa ser. Há entendimentos que falam que pode ser moral. De repente você exige porque você quer ter um prestígio, você quer ter uma posição maior, você quer ser promovido, você quer ter um cargo de direção, embora que tenha aí também no cargo de direção uma vantagem econômica, mas predomina, tá, pessoal? Predomina, veja, no exame da ordem, se a questão estiver aqui na vantagem indevida, mas não uma vantagem patrimonial, você vai pedir a desclassificação para eventual constrangimento ilegal, tá? Que a lei vai falar que você vai defender que não trata de vantagem. A lei fala de vantagem patrimonial e não vantagem moral. Tá entendendo, pessoal? Você consegue desclassificar uma exigência, uma concussão para uma eventual abuso se for ilegal, você vai ter um constrangimento ilegal e não uma exigência, pessoal. Sala, então presta atenção, não errem concussão na minha prova. Cuidado aqui antes de assumi-la, é uma pergunta clássica. Funcionário público, antes de assumir a função, exige de determinada pessoa. Agora, pessoal, preste atenção. Vou perguntar aqui para vocês. Vou perguntar. Vamos lá. Eu quero saber de vocês, tá? Pessoal, o crime de concussão. O crime de concussão. Ele se consuma quando o funcionário exige ou quando o sujeito passivo entrega, cede à exigência e entrega a vantagem. José Eduardo Raposo, a mera solicitação, você vai ver que nós vamos ter a corrupção. Paulo, quando exige. Tudo bem, pessoal? Caroline, quando exige, a partir da exigência. Muito bem, pessoal. Mais alguém aí? Mais alguém? Ed, a partir da exigência. Então, pessoal, quando vocês estão falando que se dá a partir da exigência, deixa eu ver mais aqui o pessoal que está aí, que não participa. João Pedro, Raposo, Kainan, Guilherme está aí. Vai lá, pessoal, pensa aí, ó, Isabelle, Kaori, e aí, pessoal? Flávia, Ed, Caroline. Vamos lá, pessoal? Qual que é? A partir da exigência, Matheus, com a exigência, olha, sala boa, hein? A ação de exigir. Nossa, então vocês sabem que é crime formal, pessoal, crime formal. Esse é o clássico exemplo, assim como a extorsão, pessoal, é um crime formal. Ele se consuma, Sara, com a exigência. Se a vantagem é entregue uma semana depois, o crime já está consumado, é mero exaurimento de crime. Ótimo, pessoal. Então agora vocês vão me responder o seguinte, tá? Essa eu não vou responder. Essa eu não vou responder para vocês. Eu quero que vocês respondam essa pergunta para mim aqui que está até no meu material. Tá, pessoal? Vocês já viram, vocês responderam, então, que o crime é um crime formal. No momento da exigência, chega ao conhecimento da vítima. É crime formal. Se o funcionário obter a vantagem, é mero exaurimento. A tentativa é possível. Ok, pessoal. A pergunta é essa daqui. No crime de concussão, se a vítima comunicar à polícia da hora e local em que vai entregar o dinheiro,
Ou seja, uma semana depois, hoje, agora, às 8 horas da manhã, foi marcado o encontro para entregar como funcionário público. O crime já estava consumado desde a exigência, segundo vocês falaram. Está todo mundo no plantão, pessoal. E aí, Cauê? Tem flagrante ou não tem flagrante? R$ 1 milhão. Tá lá em malas. Não tem, né, Rosana? Não tem flagrante. Rosana é do Pratina? Acho que é. Não tem. Isso, aí o delegado vai liberar o funcionário público, vai liberar todo mundo, e ele foi surpreendido com 1 milhão, o funcionário público. Ele tinha acabado de receber, Cauê. Aí a imprensa tá lá na frente. Da Record, tá. Cauê, você poderia me explicar aí? Entenderam, pessoal? A imprensa está lá na frente. Funcionário público com R$ 1 milhão e não permanente. Ótimo. É crime instantâneo. Então, você perceberam, pessoal? Vocês já acertaram aí o não cabe flagrante, não porque o crime já se consumou. E aí vocês acham tranquilamente de explicar isso para a imprensa. Tá? De explicar isso que o funcionário que é encontrado com R$ 1 milhão, após receber, de estar extorquindo uma empresa, vocês vão liberar ele. É tranquilo assim. Não, porque o crime já se consumou. Então você vai sair lá na imprensa. Delegado libera funcionário público que foi surpreendido recebendo R$ 1 milhão e alega que o crime já está se consumado. Oh, vocês vão ter essa impressão boa do delegado, né? Pessoal, na verdade, vocês estão certos, tá? É exatamente isso, tá? Mas para explicar isso para a sociedade, não é fácil. Mas é a lei, tá bom, pessoal? Ele se consuma com a exigência e não com a entrega. O delegado, se ele entender o caso, ele tem que pedir uma prisão preventiva ou uma prisão temporária, se for cabível. Mas flagrante não, pessoal. Flagrante não cabe, porque o crime já está consumado, tá? Só voltando numa pergunta aqui, quando exige, a pergunta foi aqui, não. Foi quando acho que foi o Raposo que falou quando há uma solicitação, parece. Alguma coisa aqui que eu vi sobre solicitação. Eu vou achar, que eu preciso achar aqui. Com exigência. Aqui, ó. José Eduardo Raposo. A exigência é impositiva, ótimo. E a mera solicitação? Vou pegar essa palavra tua, Raposo, a solicitação. A solicitação, já então eu preciso dessa tua palavra, que você, olha, pessoal, agora aqui, ó, é um creminho meio chato, tá? Mas cai bastante também, principalmente para confundi-los. Excesso de exação. Excesso na cobrança empregada pelo funcionário público. Pessoal, então vai, ó. São parágrafos do artigo 316. São parágrafos do crime de concussão, mas a doutrina denomina como excesso de exação. Aqui, pessoal, não é vantagem indevida. Não é vantagem indevida. Aqui, pessoal, é tributo ou contribuição social que ele sabe ou deveria saber ou quando, tá? Então aqui o funcionário público, ele exige um tributo que é indevido para a administração pública, pessoal. Não é para ele, tá? Ele remete para os cofres públicos. Então, aqui o funcionário público, ele exige de forma impositiva o que então não é para ele, para vantagem indevida para ele, é um tributo, é uma vantagem indevida para a administração pública, que ele sabe ou deveria saber indevido. É um tributo, é um IPTU indevido.
e vai para o cofre da administração pública, ou quando devido, ele emprega meio na cobrança, meio vexatório ou gravoso, não autorizado pela lei. Pessoal, não pagou o tributo, a pessoa é notificada a ser cobrada, caso contrário, vai ser inscrita em dívida ativa e vai ser execução fiscal. É isso que a lei fala. Você, um funcionário público, não pode empregar meios gravosos, tá, ou vexatórios para receber esse tributo devido. E se for indevido, pessoal, então ele também vai responder por excesso de exação. Pessoal, aqui no excesso de exação é excesso na cobrança. O funcionário não está desviando dinheiro para ele, tá? No excesso de exação. Agora, se o funcionário desvia em proveito próprio ou alheio o que recebeu indevidamente para os cofres públicos, aí ele tem uma outra pena. É o excesso de exação na segunda figura. Pessoal, aqui não tem o meio vexatório. Aqui, pessoal, ele recebeu indevidamente. Lembra que eu falei para vocês no peculato mediante erro de outrem? Tá? Aqui, pessoal, ele induziu, ele cobrou a vítima indevidamente. Ele sabia que aquele dinheiro, que aquele bem não deveria ir para a administração pública. Tá? É aqui o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos. Aqui, pessoal, ele desvia. Então, é aquele negócio que você olha no sistema e você fala, quanto que é meu tributo, meu IPTU aí? Ele vê lá que são R$ 120, aí ele fala 620 a pessoa paga. R$ 500 ele recebeu indevidamente, que não era devido, e desvia em proveito próprio. Aqui, pessoal, ele participa do erro da vítima. Ele induz a vítima a errar. Ele cobra indevidamente. Entendeu, pessoal? Eu tenho. Quando o funcionário público recebe, mediante erro de uma outra pessoa, sem ele participar, tá? Sem ele participar, aí eu tenho o peculato mediante erro de outro. Tem que ele se apropria. Agora, quando ele recebe indevidamente e desvia para proveito próprio, pessoal, ele faz o terceiro se equivocar ou pagar algo indevido, aí ele vai responder por excesso de exação. No parágrafo 1º, ele recolhe, pessoal, ele cobra algo que é indevido ou devido, ele emprega meio vexatório e recolhe aos cofres públicos, tá? Ao cofre da administração pública. Agora, no parágrafo 2º, ele recebe o que é indevido, ele sabe que é indevido e desvia para ele. Tá bom, pessoal? Agora, o que o Raposo falou. Raposo, você falou o crime de corrupção passiva, tá? Pessoal, aqui, quando eu falo corrupção passiva, vocês lembram também da corrupção ativa, ok? Então, primeira situação que eu quero falar para vocês a nossa matéria da prova, pessoal, a nossa matéria da prova, deixa eu até escrever aqui, ó, matéria para prova, é do artigo 286, 287, ao artigo 327 do Código Penal e 333 do Código Penal. Nossa, fracasso, que frescura é essa daí? De um artigo tal e um artigo tal. É em razão disso, pessoal. O artigo 333, então a primeira diferença, pessoal, tá? A primeira diferença é o seguinte, olha, a corrupção passiva, vejam, ela é crime próprio. Passiva, ela é praticada por funcionário público. Mas é isso, fracasso? E a ativa? A ativa, pessoal, ela é praticada por particular, por qualquer pessoa.
é crime comum, pessoal. A ativa, ela está no artigo 333, porque são crimes praticados, é o outro capítulo, pessoal. São crimes praticados por particular contra a administração pública, por qualquer pessoa. Tá? Eu posso, como funcionário público, pessoal, eu posso dar uma vantagem, oferecer uma vantagem, tá? Uma vantagem para um funcionário público, sem problema nenhum. Mas eu estou aqui no crime contra qualquer pessoa. É crime comum praticado contra a administração pública, a corrupção ativa. Entendeu? Então, por isso que eu vou. Mas só que, Sala, não seria a didática mais correta estudar a corrupção passiva e não falar da corrupção ativa. Falar assim, não, pessoal, depois que a gente voltar, depois da prova, corrupção ativa é um outro capítulo. Não vamos estudar aqui agora, não mistura as coisas, não queiram antecipar, não tem jeito, pessoal. O aluno ele não aguenta, ele vai perguntar. Então, nós estudamos, embora de capítulos diferentes, nós estudamos os dois crimes, para vocês entenderem a diferença. A primeira diferença é essa. Corrupção passiva é o crime próprio praticado por funcionário público no exercício da função. A corrupção ativa é o particular corrompendo o funcionário público. Ok, pessoal? Então, aí o que agora sim, entendido essa questão básica de localização dentro do Código Penal de capítulos. Então, ambos eu tutelo a administração pública, mas é uma conduta do particular, a outra é a conduta do funcionário público. Sala, então vejam, na corrupção, Raposo, aqui o verbo teu, solicitar. A iniciativa é do funcionário público. Não há ameaça ou não há constrangimento, pessoal. Não há ameaça ou não há constrangimento. O funcionário público, ele recebe. Agora, pessoal, vejam, aqui eu tenho... Nossa, o que aconteceu aí, gente? Sala, aqui eu tenho o funcionário público, presta atenção, que ele recebe. Olha, mudei até a cor. Puxa, eu tô ficando bom nesse negócio aqui. Vocês dão risada, mudei até a cor, né, pessoal? Veja, ou ele solicita, ele recebe a promessa, ou ele aceita a promessa, concorda, pessoal, com a promessa de uma vantagem, direta ou indiretamente, em razão da função, aquela vantagem indevida. Tudo bem, pessoal? Ou antes de assumi-la. Mesma regra, pessoal. É aquilo que eu falei. Qual é a principal diferença do crime de concussão para o crime de corrupção? Lá é exigir, pessoal. Lá é exigir. Aqui é você solicitar, você receber ou você aceitar, tá? Pessoal, aí segue os mesmos raciocínios. Segue os mesmos. Vantagem indevida. Vantagem indevida. Ok, pessoal? A vantagem indevida, pessoal, presta atenção. Aqui tem um detalhe. Para que o funcionário faça ou deixe de fazer alguma coisa. Faça ou deixe de fazer alguma coisa. Sala, por que eu coloquei a música? Eu coloquei a música da leitoa porque, pessoal, é indiferente se você dá uma leitoa para o funcionário público, se a vantagem visada ela é legal ou ilegal, pessoal. Se ela é legal ou ilegal. Você não pode dar uma vantagem para que o juiz dê uma sentença, para que o delegado faça um boletim de ocorrência. É obrigação, pessoal. A vantagem, ela pode ser lícita ou ilícita, tá? A vantagem indevida, pessoal, que você dá para o funcionário público, ainda que seja para ele praticar ato de ofício, tá? É aquela discussão que tem dos presentes, pessoal, tá? Dos presentes. Tecnicamente falando, é corrupção. O que importa, pessoal, é que essa vantagem ela é indevida.
Ninguém tem que receber nada, ninguém tem que receber nada para praticar o funcionário público, para praticar o seu ato de ofício. Ele já ganha para isso. Tá? Então é exatamente isso, pessoal. Só que as pessoas, eles querem o quê? Eles querem vantagem, eles querem passar as coisas na frente, aí eles querem oferecer vantagens para o funcionário público, soltar o documento dele na frente dos outros. É isso que é corrupção. Tá? Pense você agora aí, coloca a tua cabecinha no travesseiro e veja se você nunca praticou uma corrupção, tá? Veja se você nunca praticou uma corrupção. Então, pessoal, então olha a hora que joga pedra, entendeu? Sala, então preste atenção, patrimonial ou não, é a mesma discussão, pessoal. Predomina que é patrimonial. Continua como na concussão, pessoal. É crime formal. Crime formal se consuma com o recebimento, com a solicitação, pessoal. Ainda, se a pessoa deixa ou retarda de praticar o ato, aí tem uma causa de aumento de pena. A privilegiada, pessoal, é quando não tem vantagem indevida, mas o funcionário atendendo pedido de uma influência. Não há uma vantagem, mas é a influência de uma outra pessoa que ele atende para praticar o ato. Tá, pessoal? Não há vantagem devida, mas ele faz aquilo cedendo a uma influência de uma terceira pessoa. É uma figura privilegiada. Pessoal, é o crime de extorsão, só que com um verbo do tipo, ó, dinheiro solicitado a proprietário de driving. Pessoal, solicitado, tá aqui, ó, você já responde a pergunta, corrupção. Não precisa, já está falando. Dinheiro solicitado, corrupção. Dinheiro exigido a proprietário de drive-in para não apuração, concussão. A simples solicitação de dinheiro já configura, pessoal, entenderam? Agora, sala, vejam. O crime de corrupção ativa. Então, o crime de corrupção ativa, pessoal, vejam o verbo. É o particular que oferece uma vantagem. Ou é o particular que promete, obriga-se a dar uma vantagem ao funcionário público, pessoal. Mesma regra, vantagem indevida, patrimonial ou não patrimonial, para retardar ato de ofício ou ainda que seja para praticar o ato de ofício. Ok, pessoal? Para que o funcionário público retarde ou pratique o ato de ofício. Por que eu estudei? Aí continua do mesmo jeito, consumação é no momento do oferecimento, é no momento da promessa. Pessoal, então, se você está dirigindo e se você oferece dinheiro para o guarda, pessoal, se você oferece dinheiro para o guarda, ele vai te dar voz de prisão, tá? E a recíproca é verdadeira. Se o guarda solicita vantagem para você, você prende ele. Entendeu? É o que está na lei. Ele cometeu crime, pessoal. Entendeu? Exatamente isso. Se você oferece e promete, o particular comete crime de corrupção ativa. Tá. Pessoal, a pergunta que não quer ficar que não vai ser deixada antes de encerrar a aula. A pergunta é, pessoal, presta atenção, tá? Havendo a conduta do sujeito ativo e do sujeito passivo, tá? Havendo as condutas do sujeito ativo, funcionário público, e a conduta do particular. Sempre terá
corrupção passiva e ativa? E aí, pessoal? Para encerrar a aula. Vai, Paulo, manda essa para eu ir tomar um café. Acertou, eu já vou embora. Havendo as condutas do sujeito ativo e passivo, tá? Sujeito ativo e passivo. Sim, ok. Vamos lá mais. Vanessa, para o Paulo, sim. Sim, o funcionário responde pela passiva e o particular pela ativa. Ótimo, bom raciocínio. Isso. O que mais? Mais alguém, pessoal? Ninguém discorda. Ninguém. Raposo. Deixa eu ver. Flávia, Flávia tá aí. A Flávia que trabalha no fórum, ela vai responder aí. Vamos ver, tem lá. Trabalho com o doutor Edgar, é isso? O que foi, Gilmar, que você está pedindo para escrever? E o filho? Vamos ver. A Flávia do fórum tá aí? Ou não? Tá. Flávia, e aí, Flávia, escreve aí. Ó, Áureo. O que você está fazendo aí, Áureo? Responde aí, Áureo, para a turma, a pergunta. Responde aí que eu preciso trabalhar, filho. Ó a hora já, ó. Olha lá. Ô, Flávia, responde aí. Estou. Vai, Flávia, responde aí. O que você acha que o doutor Edgar vai falar? Ô, Gilmar, você está em perigo com o Áureo aí, tá? Cuidado, cuidado, cuidado. Ó, vai dormir, deixa eu dar aula em paz, velho. Pessoal, e aí? Não, Flávia, não é para responder estou. É para responder se o funcionário é corrupção ativa e passiva ao mesmo tempo, sempre. Ixi, pessoal. Vocês estão pensando? Não, não estão pensando. Pessoal, então tá bom. Isso aí é óbvio que é pegadinha. Eu já faço para vocês não caírem na prova. Acredita que sim, mas não tem certeza. Ok. Pessoal, é verdade. A tua incerteza, Flávia, ela está correta. A sua incerteza, ela está correta porque tem que tomar cuidado aqui, pessoal. Vejam, o crime ativa, na corrupção ativa é oferecer ou prometer, tá? É oferecer ou prometer. Na conduta, então, quando você oferece, olha, você tem as duas condutas aqui, ó. Quando o particular oferece, ele comete corrupção ativa, ok? Resposta de vocês correta. Ele oferece, do outro lado, eu tenho o particular, o funcionário público que recebe. Então, o particular oferece e o funcionário público recebe, ok? Na corrupção ativa, o particular promete vantagem, o particular promete a vantagem e o funcionário público, ele aceita a promessa da vantagem. Ok, pessoal? Nos 4 verbos, eles correspondem reciprocamente. Mas o problema, pessoal, é no verbo solicitar. Quando o funcionário público pede e você não oferece, e você não promete, você apenas cede ao pedido dele. Me dá R$1.000 para eu não fazer o boletim de ocorrência. E você dá os R$1.000. Você não ofereceu ou não prometeu. Aí eu só tenho corrupção passiva. Entenderam, pessoal? Tá? Então tem no verbo solicitar. É aqui, ó. Dinheiro solicitado ao proprietário de um drive-in para não apuração das irregularidades. Se a pessoa solicita e você entrega,
Não está falando aqui, ó, do particular, ó, dar ou entregar. Está falando de você oferecer. Agora, se você oferece e o funcionário público pega, aí tem as duas. Entendeu? Mas se o policial solicita, o funcionário público, o oficial, o escrevente solicita, entenderam, pessoal? Não é isso daí, não necessariamente. Tá, Matheus? Há apenas o crime de corrupção ativa. Não, vai ter só a corrupção passiva, Matheus. Tá bom? Só a corrupção passiva. Flávia, só nessa hipótese que eu falei, nesse verbo solicitar. Então, veja, pelo raciocínio de vocês, se vocês estão dirigindo numa rodovia, tá? Um guarda solicita. Ó, solicita R$ 50 para vocês para não te autuar. Você entrega. Você não está oferecendo para ele, tá? Agora, não. De ser coagido a ceder. Se é coagido, a tua resposta já está falando comigo aqui. Se você falou coagido, eu já tenho a exigência. A exigência é concussão. Já vou para concussão. Exatamente. Se você falou a exigência, não. Você cede simplesmente a solicitação, porque é o verbo do tipo. Então, quando você fala, é isso que nós vamos trabalhar as diferenças aqui. Exigiu, coagiu, concussão. Aí não tem corrupção ativa. Não tem participação do particular. Na concussão, vocês não falam em corrupção ativa. Você só pode falar em corrupção ativa quando nós estamos diante de uma eventual corrupção passiva. Por isso que tem aí na Lava Jato. Tá? Lá eles oferecem a vantagem, o funcionário público solicita. Agora, se o funcionário público solicita e você entrega, qual crime você cometeu, pessoal? Nenhum. Você entrega. Agora, se você oferece, se você é coagido, só o funcionário responde por concussão. Agora, se você oferece, se você promete ao funcionário público, tá? Aí você vai responder. Ok, pessoal? Encerramos por aqui. Semana que vem nós já estamos. Eu termino a matéria, tá bom? Se o policial solicitar e o motorista entregar, os dois cometeram os crimes de corrupção passiva? Não. Não. Se entregar, não. É só a conduta do funcionário público. É só a conduta do funcionário público. Você cedeu a conduta do funcionário público. Tá? Porque você deu, você entregou. A lei fala, é verbo do tipo. A lei fala quando o funcionário público oferece ou quando ele promete. Não fala quando ele entrega, quando ele dá ao funcionário público, atendendo à solicitação. Agora, se ele não solicita e você dá para ele, oferecendo a ele, ainda que de forma indireta, aí você tem o crime de oferecer, de entregar a ele, oferecer a ele, e ele recebe. Tá? Quando a conduta parte do funcionário público, aí sim, Guilherme, uma contraproposta, aí você está oferecendo para ele. Ah, não, eu não tenho 100, eu tenho só 50. Você aceita? Você ofereceu. Ah, muito bem, tá? Então, uma contraproposta aí você está oferecendo. Aí, corrupção ativa e corrupção passiva. Aí ele vai prender você e você vai prender ele. Entendeu? Exatamente isso, Guilherme. Uma contraproposta, você está falando que ele está oferecendo, tá? Pessoal, fiquem com Deus, tudo de bom para vocês. Fiquem aí no isolamento. Semana que vem nós estaremos de volta, tá? Para já ir encerrando a matéria. E se sobrar alguma aula, a gente tira algumas dúvidas ou eu darei atividade, tá bom? Eu vou mandar esse material para vocês lá o quanto antes. Um abraço. Vou encerrar aqui. Eu vou encerrar a aula, encerrar a gravação.